E eu recebo agora Rodrigo Lima, ele que é sócio-diretor da Agroícone e também é consultor da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, parceiro do Canal Rural nessa cobertura, nessa estratégia de comunicação do agro dentro dessa agenda climática. A CNA que está aqui ao nosso lado, né, na AgriZone, com vários espaços, com vários temas, com vários seminários, painéis, debates, e também, assim como o Canal Rural, está presente nos outros espaços oficiais, vamos dizer assim, da COP30, que é a Blue Zone, onde acontecem as negociações, não só presente, como acompanha essas negociações, e na Green Zone, se relacionando muito forte com todos os elos da cadeia produtiva e também da sociedade civil brasileira. Rodrigo, seja bem-vindo ao Canal Rural. Obrigado, Giovanni. É um prazer estar aqui. Muito bacana poder estar aqui discutindo tudo que está acontecendo na COP, aqui na AgriZone, lá na Blue Zone e toda Belém. Perfeito. Você que está aqui desde o primeiro dia da COP, Rodrigo, a gente está entrando na segunda semana, uma semana decisiva, segunda e última semana, né, das negociações, e vocês da CNA que acompanham essas negociações, dão suporte, subsídio e insumo aos diplomatas, aos negociadores brasileiros. Qual que é a tua impressão, a tua percepção da presença do agro nessas negociações e o quanto o agro é ouvido para encaminhamentos das decisões, dos protocolos, dos documentos finais da COP30? Giovanni, a participação do agro num foro como esse é mais do que natural. Pela força, pela pujança da agropecuária brasileira, a discussão de sustentabilidade passa pela agenda climática, não é exclusivamente climática, mas também, portanto, a gente tem que participar. E as negociações mostram as diferentes soluções que a agropecuária provê para o enfrentamento do aquecimento global, as soluções de mitigação e de adaptação. Tanto é que o grupo de Sharm el-Sheikh, que é o grupo formal que discute agricultura, está evoluindo e discutindo. Ano que vem tem workshop para discutir as soluções que os países têm na mesa. Tem um portal online hoje no site da Convenção do Clima para receber os cases, as soluções que a agropecuária traz para a mesa, e isso está, de certa forma, pacífico. Acontece que são várias soluções, são vários modelos, e, portanto, a gente tem que participar, a CNA participativamente, para que o Brasil leve todas as soluções que o Brasil traz e cada país vai trazer as suas. E o participar ativamente dessas negociações, a gente pode entender como uma conquista relativamente recente do agro. Nas COPs, a gente está falando que é uma conferência do clima, mas é uma conferência do agro, quando eu trago essa discussão para o Brasil, quando eu trago essa discussão para a segurança alimentar. E você citou aí o grupo de Sharm el-Sheikh. Foi a COP 27. Aí nós criamos um grupo especificamente do agro, ou mais um grupo, ou seja, é o agro conquistando espaço e se fazendo ouvir nessas discussões climáticas? Certamente. Agora, é importante destacar que a discussão de agricultura ela vem há um pouco mais tempo, era muito focada em mitigação, ou seja, no objetivo que os países desenvolvidos tinham de tornar a agropecuária um setor que é obrigado a reduzir emissões de gases de efeito de estufa, e ao longo do tempo ficou claro que a adaptação é crítico, é crucial para que todos os sistemas produtivos, todo produtor de qualquer cultura, em qualquer região do mundo, esteja preparado para enfrentar os impactos do aquecimento global. E hoje está cristalizada essa visão de adaptação e também mitigação, porque a agricultura, os setores produtivos, a Embrapa negociando a agricultura junto com o MAPA e com o Itamaraty, para levar uma visão das soluções e que tem que ter adaptação junto. E a CNA acompanhando desde 2010, se eu não estou enganado, 2009, justamente por entender que é um foro importante para a discussão de sustentabilidade, de inovação, e agora, acho que é muito importante destacar, de uma pauta chamada financiamento. Perfeito. Vamos entrar nessa discussão do financiamento, o roadmap aí do financiamento. Tem a ver muito com a agricultura inteligente e sustentável, correto? Certamente, Giovanni. Para o telespectador entender, o roadmap de financiamento foi proposto em 2024, quando se aprovou a nova meta de financiamento climático,
de 1,3 trilhão de dólares de dinheiro que vai vir de várias fontes. De um banco multilateral de desenvolvimento, do BNDES, de um banco Itaú, de um banco do Brasil e vários tipos de dinheiro. A questão é que você aprovou a meta e agora precisava construir como alcançar a meta. Portanto, esse roadmap foi feito, foi apresentado um relatório na cúpula de líderes na véspera da COP30 aqui em Belém. Agora a discussão é, durante essa semana, como trazer esse relatório para dentro da convenção, porque ele foi feito em paralelo, porque está se discutindo o custo de capital, como reduzir o custo do capital para o dinheiro chegar mais barato, como ter instrumentos inovadores. Quando se fala de blended finance, agora o banco vai captar um recurso, vai captar diferentes recursos e parte de um recurso vai ser não reembolsável para dar assistência técnica para cacau, por exemplo, para pequeno produtor. Então, as fontes de recurso, os instrumentos financeiros, os esquemas de garantia, toda a parte de não reembolsável, são várias caixinhas dentro de uma discussão de financiamento que esse roadmap está propondo. Com base no que sair daqui, o que se espera é que a partir do ano que vem se amadureça muito como efetivamente tornar esse dinheiro disponível e acessível. Porque não adianta nada ter o dinheiro e ter uma burocracia tão grande que ninguém consegue tomar esse dinheiro. Então, a meu ver, o roadmap tem um papel essencial para destravar a agenda de financiamento para a agricultura e para todos os setores. Porque, no final das contas, a agenda climática é uma agenda econômica. Ambiental também, mas é uma agenda econômica. E sem dinheiro, daqui a 10 anos a gente vai estar reclamando que está implementando, mas muito menos do que deveria. Transição energética depende de dinheiro. Toda a implementação depende de recursos financeiros. A conseguir avançar nessa implementação desse roadmap, vamos chamar assim, a partir da COP30, uma baita de uma conquista, um legado aí da agricultura a partir da realização do evento no Brasil. Eu entendo que sim, certamente. Especialmente porque acho que o momento da COP30 e a força da agricultura brasileira presente na COP30, lá na negociação, aqui na AgriZone, mostrando para o mundo que, olha, mundo, as suas agriculturas fazem parte dessas soluções, elas são impactadas. O que eu acho que é importante destacar, Giovanni, é que tem uma crítica muito grande porque emite. Todo o setor produtivo emite. A questão está fazendo alguma coisa para reduzir emissões, continuar produzindo, reduzindo emissões e também se adaptar? E aí vem quais soluções o Brasil tem para isso. Temos várias soluções. Sistemas integrados, plantio direto, engordar o boi antes para ele emitir menos metano, porque vai ser abatido com 30 meses, não com 50, por exemplo. Sistemas agroflorestais, conservação de vegetação nativa no Código Florestal. Então, o que é importante, eu acho que a COP30 vai ajudar a cristalizar isso pela participação da agropecuária brasileira, é mostrar que a agropecuária é solução em qualquer lugar do mundo e ela precisa fazer parte da solução. A diferença é que na maioria dos países, a maior fonte de emissões vem de energia. Então eles não dão muita bola para a agropecuária, mas a agropecuária é impactada. E eu acho que com a COP30 do jeito que está acontecendo, a Austrália se confirmar, já interessada em dar esse peso para a agropecuária também, na COP do ano que vem, justamente para cristalizar essa visão que tem que aprimorar, tem que levar investimento, tem que levar inovação e tecnologias para a agricultura em qualquer lugar do mundo, para ela conseguir estar preparada para evitar perdas, continuar produzindo por conta de segurança alimentar, por conta de segurança energética, que a agropecuária tem um papel enorme também para produzir energias renováveis. E espero assim, o desenho está se conformando para isso, para a agropecuária ser reconhecida e a agropecuária tropical brasileira também diante dessa cesta de soluções climáticas. A Austrália é um país também na faixa tropical. Você acredita, acho que tem um pouco disso que você está falando, essas discussões aqui relacionadas à agricultura tropical podem ter cauda longa, considerar uma próxima COP na Austrália? Bom, primeiro a gente tem que conseguir
definir que a COP será na Austrália, exatamente. Porque tem uma questão importante aí acontecendo, Perfeito. Rússia querendo bloquear. É uma questão geopolítica, como geopolítica. Sempre, saberemos até o final da COP30, teremos essa notícia. Agora, se confirmar, eu tenho certeza que a Austrália vai puxar uma importância da agricultura tão quanto nós estamos puxando enquanto Brasil, o que, a meu ver, vai ser importante, até porque a Austrália tem desafios enormes de desertificação e de seca, mais do que nós, em uma grande extensão do território australiano, o que mostra o quanto a adaptação é crítico, não tem saída. E, de novo, Giovanni, eu penso que as soluções que a agropecuária precisa ter, dentro das especificidades de cada sistema produtivo, de cada clima, de cada região, de cada tamanho de área produtiva, precisam de inovação, precisam de dinheiro para investir, precisam de assistência técnica, porque nem todo mundo sabe fazer, para que a gente tenha essa multiplicidade de soluções que gerem a segurança alimentar, a segurança energética e os benefícios climáticos que todos precisamos. O agro e o Brasil têm discutido muito com relação com a ONU, em relação a se discutir essa agenda climática, mas sobre uma perspectiva mais personalizada, mais adaptada à agricultura tropical e não só ou mais temperada. Isso faz a diferença nesse contexto, isso é real, essa percepção que o histórico, enfim, é o histórico também da oferta de grãos no mundo, a oferta de proteína no mundo, mas essa realidade mudou. Agora a gente está falando muito de agricultura tropical. Isso faz total sentido, Giovanni, e é super importante, de novo, a participação do setor produtivo, das entidades, não só do governo, porque, historicamente, se a gente for olhar a agenda climática, e a gente se mede os resultados na agenda climática pelos inventários de emissões e emoções. Os parâmetros usados para fazer inventário consideram, quando a gente fala de agropecuária, dados e métricas que foram criadas historicamente pelos países desenvolvidos, que não têm agricultura tropical, que usam dados e referências de clima temperado. Então, a possibilidade da gente gerar dados para mostrar efetivamente qual é o balanço de emissões da agricultura tropical, de que forma a gente capta carbono no solo, fazendo plantio direto, que para nós não é uma tecnologia super nova que acabou de nascer, pelo contrário, a gente ensina a fazer plantio direto há décadas. Porque aí a gente vai conseguir mostrar de forma bastante consistente a pegada de carbono de setores, e é possível fazer isso se você tiver mensuração consistente de dados que permitam mostrar qual é a pegada de carbono. No final das contas, a gente quer ter a redução de emissões, pegada de carbono, captura de carbono, adaptação. Então, a evolução da discussão científica por trás dos dados é absolutamente necessária para a gente estar cada vez mais forte diante dessa agenda e qualificar a agenda do que é produção sustentável, que vai continuar tendo emissões. Eu acho que isso é absolutamente importante ficar claro. Ser carbono negativo, que aí é o sonho de todo mundo para não ter emissão nenhuma, ao contrário, ainda sequestrar carbono, é exceção de alguns setores que vão fazer captura e estoque de carbono. Vamos ser bem didáticos aqui com a nossa audiência. A gente vive num mundo onde o óbvio precisa ser dito. Então vamos ser. Quando a gente fala de emissão e sequestro de carbono, de balanço positivo ou negativo, e você trouxe um pouco disso no começo da nossa conversa, não tem como deixar de emitir. O grande desafio é ser neutro, ser zero, ser negativo. É só para explicar um pouco, não tem como fazer agricultura sem emitir carbono, mas tem como fazer agricultura com carbono neutro ou negativo. Então, mas para chegar no neutro ou no negativo, que é além do neutro, você tem que reduzir emissões. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma determinada planta produtiva que emite, ou uma fazenda que emite 100. Se ela adotar plantio direto, sistema integrado, ela vai emitir 50. Ela reduziu metade.
mas ela pode estar no limite da adoção tecnológica, não tem mais tecnologia para reduzir dos 50 para o zero. O que ela vai fazer? Bom, para ela ser negativa, para ela ser neutra, para ficar no 0 a 0, ela tem que comprar crédito de carbono. Ah, mas espera um pouquinho, se eu tenho a minha PP e minha reserva legal lá com estoque de carbono, isso dá para bater da conta? Aí vem toda a discussão de mensuração, do que conta, do que não conta. Não é um projeto de crédito de carbono, a gente está falando de uma avaliação de uma fazenda, de uma empresa. O importante, Giovanni, é reduzir emissões e buscar adaptação. A ideia de neutralidade, de ser zero e negativo mais ainda, é aspiracional, é um sonho. O Brasil precisa ser neutro na sua meta 2050, o que não vai significar que todos os setores vão ser 0 a 0. A captura de carbono pela restauração de floresta, por exemplo, é uma solução que o Brasil tem na mão para a neutralidade. A PP e reserva legal conservada é um estoque de carbono. Na conta do produtor isso pode ajudar. A captura de carbono no solo, que é uma mensuração que pode ser muito positiva para o produtor, nessa contabilidade, também. A grande questão é qual é uma coisa é o país mostrar os seus dados, outra coisa é caso a caso você mostrar dados de pegada de emissão. Os desafios nesse contexto de você reduzir emissões, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de boas práticas, nós estamos falando de agricultura sustentável, mas também de você desenvolver metodologias elegíveis para que você possa mensurar de fato todo esse trabalho das boas práticas, do manejo, da tecnologia que nós estamos desenvolvendo. Esses dois caminhos, esses dois pilares têm andado juntos hoje? Como é que você avalia trazer o desafio que a gente tem para que a gente possa consolidar de fato, reduzir emissões, buscar carbono neutro, mas conseguir ter metodologias elegíveis para isso? É uma forma... Essa pergunta é muito boa, Giovanni. Uma forma de tentar responder é assim: hoje, no mercado voluntário de carbono, existem metodologias de agricultura que permitem fazer esse balanço e falar, olha, você está gerando um crédito de carbono, porque você está reduzindo bastante ou capturando carbono do solo, no solo, por exemplo. E aí, em alguns casos, você consegue, em sistemas integrados, por exemplo, gerar um crédito de carbono para vender no mercado voluntário. No mercado regulado brasileiro, no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que começa a fase de regulamentação, já começou, mas vai se intensificar a partir do ano que vem, a gente vai discutir metodologias, podendo incluir agropecuária, que poderão gerar crédito de carbono dentro do sistema brasileiro, que vai ter demanda pelas empresas que terão metas obrigatórias. Então, essa granularidade de ir no detalhe e fazer a avaliação do ciclo de vida para dizer qual é a pegada de carbono de um determinado projeto que pretende gerar um crédito que vai ser vendido para alguém, depende desses dados. Por isso, eu acho que tem uma evolução acontecendo e o mercado de carbono vai apoiar essa evolução, bem como o inventário nacional de emissões e remoções que o Brasil precisa mandar para a Convenção do Clima e os relatórios intermediários que são feitos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O Brasil hoje cultiva em todas as safras perto de pouco mais de 80 milhões de hectares, mas discute-se muito, inclusive aqui nessa COP, a incorporação de áreas degradadas, integração lavoura, recuperação de áreas, dar mais produtividade à pecuária, abrir área para a agricultura, enfim, o fato é que a gente tem um ativo aí acima de 30 milhões de hectares, fala 40 milhões, 30 milhões, 35, que podem passar por um processo de recuperação e boa parte disso incorporada à agricultura. É uma oportunidade para o Brasil, da agricultura, de ter uma contribuição ainda mais efetiva para essa questão de descarbonização? Totalmente. Se a gente pensar que, historicamente, as áreas eram convertidas, usadas, por vezes abandonadas, ou áreas de baixíssima produtividade,
A capacidade de melhorar o solo, o produtor sabe disso. Se ele tiver com solo ruim, não põe calcário, degradou, fez vossoroca, porque não fazia plantio direto, cheio de cupim, ele sabe no bolso o resultado disso. A capacidade do Brasil e de todos os países recuperarem áreas que têm potencial produtivo, mas estão degradadas em certos níveis de degradação, para torná-las produtivas novamente, é a cereja do bolo. Porque isso, você imaginar que se o Brasil recuperar 20 milhões de hectares dessas áreas nos próximos 10 anos, quantas oportunidades, quantos empregos, quanto de alimento, quanto de energia renovável a gente vai conseguir gerar sem desmatamento, recuperando área que estava com uma produtividade muito ruim ou não estava sendo usada. E aí eu dou um spoiler aqui, que imagino que vocês já falaram. O Ministério da Agricultura está lançando, dentro da agenda de ação, a iniciativa Raiz, que visa criar uma iniciativa global de mapeamento e restauração de áreas degradadas, conseguir dinheiro, fortalecer essa tese de que a gente tem que virar esse jogo de manter a área degradada, porque é caro. Mas caro, no longo prazo, é deixar lá sem produzir ou produzindo muito pouco. Existe como recuperar? Vamos recuperar as áreas, e por isso se cria uma agenda de financiamento, de inovação e de produção usando essas áreas. Então, eu acho que esse é outro gol aqui da COP, Giovanni, que é trazer essa iniciativa Raiz como uma solução que se molda no Caminho Verde, que é o programa brasileiro, de recuperar 40 milhões de hectares. E aí você tem todos os desafios de financiamento, naturalmente, mas você imaginar se em 10 anos o mundo trilhar realmente um caminho de recuperação de área degradada, e isso beneficia alguém, beneficia o mundo inteiro, por diversas razões de emprego, vários setores conectados às cadeias produtivas, à produção de alimentos, à produção de energias renováveis, restauração de florestas, em áreas que estavam lá, de certa forma, ou abandonadas ou com baixa produtividade. E o círculo virtuoso que isso se constrói, né? Você falou, caro é manter como está, né? Não é investir na recuperação, caro é manter a produtividade da pecuária baixíssima, a pecuária extensiva, quando eu posso recuperar essas áreas, não só incorporar a área agricultura, como devolver a produtividade, a eficiência pecuária também, né? Exatamente, aí vem uma visão de gestão. Uma coisa é eu manter uma pecuária de baixa produtividade, porque eu não tenho dinheiro, não sei adotar a tecnologia, nunca tomei crédito, preciso de ajuda. Aí vem um papel enorme da nossa política pública, Plano Safra, Pronaf, para apoiar o pequeno, Ecoinvest, esses leilões que estão sendo feitos, foi anunciado o 4º leilão aqui ontem, se eu não estou enganado, hoje, para captar recursos que vai apoiar também a recuperação de áreas degradadas. Agora, a partir do momento que o produtor recupera, ele vai sentir no bolso dele, ele vai gostar desse jogo. Por quê? Porque ele vai ganhar mais dinheiro, simplesmente por isso. Então, é uma agenda desafiadora, sim, mas que abre tantas oportunidades, e aí acho que a educação, o falar sobre esse tema, o levar a sindicato rural, levar para os produtores da sua cidade, da sua região, cooperativas, as federações de agricultura, os bancos, os técnicos agrícolas, porque isso é uma agenda, de novo, de inovação, de melhoria contínua no campo, que vai beneficiar o produtor e, de quebra, ainda tem um benefício ambiental que é super desejável. Vou fazer uma provocação aqui, uma reflexão, vou chamar de agenda de recuperação de áreas degradadas. A gente pode até achar um nome mais bonito, comercial para isso, mas em cima do que você trouxe, é uma agenda econômica, social, ambiental e de segurança alimentar. Nós estamos ampliando a área de produção de alimentos para atender uma demanda crescente no mundo que país nenhum no planeta tem condições de atender hoje essa demanda. Eu olho para os Estados Unidos, não quero comparar de maneira nenhuma, ainda é o maior produtor de grãos do país, do mundo, mas quando eu olho a área de cultivo nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos, se eu olhar 10 anos, eu vou ver uma queda
O agronegócio nos Estados Unidos, quando eu falo de área de plantio, está estagnado na casa dos 100 milhões de hectares, um pouco abaixo já, já chegou a plantar 105, 106, 107. Ou seja, quem vai atender essa demanda global por alimentos, quem vai atender essa necessidade de segurança alimentar e também de combustível verde, limpo, sustentável, hoje ainda é o Brasil. E vai continuar sendo por muito tempo. Então, por isso que eu quero tratar essa possibilidade de incorporar 20, 30, 40 milhões de hectares como agenda de incorporação, de integração lavoura-pecuária, de recuperação de áreas degradadas. E a gente vai ter uma resposta não só ambiental, porque a agenda ambiental também é agenda de renda, agenda de inclusão. Se é que eu posso interpretar dessa maneira, queria ouvir você um pouquinho sobre essa reflexão, Rodrigo. Giovanni, eu não tenho como... concordo em gênero, número e grau. A gente tem que olhar eu participo das conferências de clima desde 2008. A Agroícone acompanha essa agenda há muito tempo, junto com a CNA e outros parceiros. Não é uma agenda exclusivamente ambiental, é econômica. Sem recurso financeiro, ninguém vai se movimentar dentro da agenda. E é natural. A transição energética requer dinheiro, investimentos para fazer transição energética. Seja lá qual a solução de transição energética seja. Você imaginar, se o Brasil incorporar 20 milhões de hectares na próxima década, quantos empregos vão estar associados a isso? Quantos novos negócios vão estar associados a isso nas várias cidades que vão passar por esse processo de recuperação? Só de pensar os empregos, as empresas ligadas à cadeia produtiva, depois os produtos no mercado, na exportação, sem desmatamento, recuperando a área, com balanço positivo de carbono. E aí eu não tenho como deixar de dizer, para passar mais uma pincelada no quadro que você pintou, isso significa alcançar desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são vários, são 17, contemplam o clima, agenda climática, ação climática, mas vai além da ação climática. Tem que produzir comida, tem que ajudar a acabar com pobreza, tem que incluir, tem que gerar emprego, tem que ter inovação para poder ter cidades sustentáveis. E é uma teia de relações. E aí, como você disse, e é muito bacana destacar isso, a oportunidade de transformar essas áreas degradadas em áreas produtivas é fabulosa. E felizmente se criou o Caminho Verde, a PNCPD Caminho Verde, e agora vamos transformar isso numa iniciativa global, o Ministério da Agricultura puxando isso, para transformar isso numa iniciativa global de recuperar a área degradada no mundo inteiro e beneficiar a Etiópia com suas áreas, os Estados Unidos com as suas. Cada um tem a sua. A questão é que hoje a gente começa a virar o jogo, ou a gente pode pensar daqui 30 anos, vão abandonar todas as áreas degradadas do mundo e esquece essas áreas. Mas será que isso é bom? Então, acho que é uma enorme oportunidade. Há um senso muito crítico, para não dizer os críticos de plantão, né? A COP no Brasil, ao agronegócio também. Está aí mais um legado que a gente pode deixar dessa COP. Esse exemplo do Brasil, realidade na prática, né? Quando eu falo de incorporação de áreas, recuperação de áreas degradadas, que é esse projeto que você trouxe aqui, que é o Brasil quer levar para a agenda mundial, é mais um legado aí que a gente pode deixar a depender dos encaminhamentos aí das negociações. Certamente, não tenha dúvida disso. Tem vários países que vão... A iniciativa vai ser lançada dia 19, já não sei se é terça ou quarta, acho que é quarta-feira. Chama-se Raiz. Já foi pré-lançada, já não é novidade, não estou dando spoiler aqui porque nem poderia fazer isso, mas já tem vários países que vão apoiar, a FAO está apoiando. Então, assim, é um legado, já é um legado da COP30. Ter essa iniciativa como algo que vai movimentar a importância dessa recuperação de área degradada para fins de segurança alimentar e também energética. O protagonismo brasileiro está na simples iniciativa de trazer isso para o debate também. E no reconhecimento, Giovanni, de que é importante agir e que tem soluções, porque as tecnologias existem. Agora, precisa conectar financiamento e a cooperação
da empresa de insumos, do banco, da cooperativa, do produtor rural, dos governos subnacionais, do governo federal, porque é uma agenda de cooperação. Na linha nas palavras do embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, é o mutirão. A ideia do mutirão, dar as mãos para conseguir implementar as ações que são necessárias. Quando a gente fala de mitigação, de agricultura de baixo carbono, da contribuição do agro, eu quero trazer a agropecuária, não só a agricultura, até para a gente ser bem esclarecedor com a nossa audiência aqui. Quando eu falo de um país como o Brasil, eu estou falando de sistemas de produção. Eu estou falando de como eu consigo dar a minha contribuição, não só com o plantio direto, com as florestas, a gente tem muito de pecuária quando eu falo dessa integração desse processo produtivo do país, é isso, né? E a gente está falando muito sobre pecuária também aqui nessa COP. Certamente, aí vem o que é agropecuária no seu país, ou na sua região, no seu estado. Eu acho que é muito importante essa visão regionalizada, porque uma tese corrente na agenda climática, para quem olha só pelo prisma da emissão, é que o boi emite metano, portanto, todo mundo tem que virar vegano. O outro enfoque diante dessa tese é, escuta, nem todo mundo vai virar vegano. Se a gente olhar os dados de população crescendo e de consumo de proteína animal, não só bovina, proteína animal de forma geral, você tem cada vez maior consumo, porque especialmente a Ásia está crescendo e a demanda vai continuar. Opa, então se a demanda vai continuar, tem como produzir de forma mais eficiente? Produzir de forma mais eficiente é bom do ponto de vista econômico? É bom do ponto de vista ambiental? Tem como. Opa, então parece ser um caminho. Então a pecuária, o pecuarista sabe disso. Se ele tiver capacitagem boa, ele ganha mais. Se ele conseguir engordar o boi antes, ele ganha mais. Só com isso já reduz metano. Opa, ajuda nessa equação? Então, é o equilíbrio. Produção de forma eficiente, que vai permitir reduzir emissões e que vai permitir adaptação. Se fala muito, né, do componente florestal junto da pecuária, porque tem conforto térmico para o animal. A Embrapa fala até 5 graus a menos quando estiver dentro da floresta. Se é bom ou é ruim? Claro que é bom. Se é bom para nós, por que não seria para o animal? Então, o que traz para mim a importância da discussão de soluções para cada sistema produtivo melhorar. É uma evolução contínua e não simplesmente esperar que vamos defender que todo mundo vai parar de comer carne porque aí vamos resolver o problema do aquecimento global. Nem se fizesse isso, porque o problema maior do aquecimento global é petróleo. Então, de novo, acho que é super importante enfatizar aumento de produtividade, adoção de tecnologia, recuperar a pastagem, genética, são as várias soluções que compõem uma receita do que é a pecuária mais eficiente possível. Só dar uma satisfação aqui para a nossa audiência, esse barulho é de chuva, tá? Chove muito aqui na AgriZone, eu não sei se estão conseguindo captar aí em casa, mas não é ruído do microfone, tá? Interferência na transmissão, é muita chuva. Mas eu continuo aqui com o Ricardo, você trouxe uma questão bem importante aí. Eu tenho mais 2 perguntas aqui que eu acho que dá para a gente trabalhar, é importante a gente trabalhar antes da gente partir para o encerramento. Nós estamos falando, quando eu falo de práticas sustentáveis, de tecnologia que reduz emissões, de créditos de carbono, de balanço positivo, eu não estou falando de custo, tá? Eu estou falando de eficiência e competitividade. No final do dia, essa conta precisa fechar no positivo. É isso, né? É só para a gente... sempre quando a gente fala em tecnologia, a gente fala, lá vem mais custo. Não é isso, nós estamos investindo para ser mais eficiente e competitivo. Exatamente, é investimento. E aí vem um desafio quando eu falo em investimento, que não necessariamente todo mundo consegue investir. Depende do momento lá, não tem capital para investir. Por isso é super importante que os recursos para esses financiamentos tenham algum diferencial. Tem que custar mais barato. Do ponto de vista ideal, tem que ser mais barato, senão o produtor não consegue adotar. Aí vem toda a ideia do aprimoramento do plano safra, ano a ano, toda a ideia do EcoInvest, dessas linhas novas que estão surgindo, do papel aí conectado com o roadmap de financiamento,
Se não tiver redução da taxa de juros, Giovanni, para fomentar o investimento, e às vezes é um investimento que vai demorar 2, 3, às vezes 4 anos para retornar, se não tiver retorno, fica difícil investir. Tem que ter retorno. Então você tem que moldar aquele investimento dentro do sistema produtivo específico, da cultura específica, para que seja viável. Aí vem o papel dos bancos privados também, e toda essa agenda de... Na convenção a gente fala de transformar a arquitetura financeira global. Você imaginar o que significa isso, né? É uma conjunção de inúmeros fatores e atores trabalhando para diferenciar o crédito que vai ser voltado para projetos que têm benefícios climáticos vis-à-vis os projetos que não têm benefício. Perfeito. Para a gente encerrar, me fala da tua percepção nesse momento de COP30 e olhando as últimas COPs que você participou já também, a gente está conseguindo de fato e traz uma contribuição ainda mais importante da COP aqui no Brasil, de trazer o agro, a perspectiva do agro enquanto solução, mas também enquanto ser ouvido na mesa de negociação? Entendo que sim. Entendo muito, muito enfaticamente que sim. E me sinto muito contente com isso, participando vários anos. Eu acho que finalmente a agropecuária, e muito legal ter isso em casa, sabe, Giovanni, de trazer a força, a importância da agropecuária, seja ela qual o sistema produtivo for, como provedora de soluções climáticas. Eu acho que isso vai ficar marcado da COP30, um dos destaques da COP30. E a AgriZone aqui, graças a todo o trabalho da Silvia, da Embrapa, puxando a importância dessa agenda. E eu tenho quase certeza que a gente, como vai começar a ver nas próximas COPs com outros olhos a agricultura brasileira, mas não só brasileira, porque ela está dentro das soluções. E ela precisa participar das soluções. E não simplesmente... se a gente tivesse um exemplo, um setor, uma solução que resolvesse toda a agenda climática, era fácil, mas não existe. É uma cesta de setores e atores e uma conjunção de vários fatores para poder evoluir. E a agropecuária faz parte disso. E eu tenho quase certeza que vai ficar marcado. Daqui a alguns anos a gente vai lembrar como a agricultura transformou a discussão do seu papel na agenda climática a partir da COP30 em Belém. Excelente, estamos chegando ao fim de mais um programa, recebendo aqui Rodrigo Lima, ele que é sócio-diretor da Agroícone e consultor da CNA. Rodrigo, muito obrigado aí pelo seu tempo e volte, a COP vai até sexta-feira, então fique à disposição, o estúdio do Canal Rural, para a gente trazer, informar o agronegócio brasileiro. É um prazer estar com vocês e trazer informações e contar um pouquinho tudo que está acontecendo na perspectiva das negociações e das discussões em paralelo que visam construir aí soluções diante dessa agenda climática.